Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por nós estarmos aqui juntos de novo. Enquanto a gente continua essa nossa jornada pela Bíblia, através da grande história de Deus. Vocês sabem, né? Nestas páginas existem altos e baixos, suspense a cada curva. E mesmo agora, a história não acabou. Isso mesmo, a história de Deus continua aqui e agora. Como aprendemos até aqui, a vida às vezes pode exigir muita perseverança. Isso foi muito importante para as pessoas sobre as quais nós já lemos na Bíblia e é importante para nós hoje. Mas vocês perguntam para mim, tia, o que é perseverança? Essa palavra tão diferente que a gente vai estudar esse mês aqui. Perseverança é se recusar a desistir quando a vida fica difícil. Pode ser uma palavra que talvez você não ouça com frequência, mas a ideia de perseverança é antiga. O apóstolo Paulo já escreveu sobre isso lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E adivinha, esse é o nosso versículo para memorizar esse mês. Olha lá, repete comigo. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Que legal, né? Se nós continuarmos firmes e confiando em Deus, sabemos que no final valerá a pena. E agora a gente vai para a nossa história, tá bom? Bom, quando a gente volta lá no início da Bíblia, nós podemos ver como Deus criou o mundo inteiro e tudo que existe no mundo, tudo muito perfeito. Mas as pessoas se afastaram e romperam seu relacionamento com Deus. Ainda assim, Deus tinha um plano. Deus escolheu um homem chamado Abraão e prometeu abençoar o mundo inteiro por meio da sua família. Demorou muitos e muitos anos, mas finalmente Deus deu a Abraão e Sara um filho chamado Isaque. Vocês lembram? Já contei essa história. Isaque cresceu e teve um filho chamado Esaú e um filho chamado Jacó. E Jacó, que era filho de Isaque, teve 12 filhos, e entre eles um jovem chamado José. José era o segundo mais novo da família e era o filho favorito de seu pai. Jacó amava tanto a José que lhe deu uma túnica muito bonita, cara e colorida. E isso despertou o ciúme dos seus irmãos. Quando José começou a ter alguns sonhos muito interessantes, ele não conseguiu guardar esse sonho só para ele, não. Ele contou aos seus irmãos mais velhos. Olha só, ouça o que foi que José disse aos seus irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os irmãos de José não ficaram muito satisfeitos em ouvir sobre esse sonho, não. Sabe o que os irmãos disseram? Então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Mas não foi só isso. No outro dia, José teve outro sonho e de novo José foi contar aos seus irmãos sobre esse outro sonho que ele teve. Olha só. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. De acordo com esses sonhos de José, a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos um dia se curvariam a ele. Isso tinha ficado muito claro para todo mundo. Mas como você pode imaginar, os irmãos de José tinham inveja dele, ciúme, muita inveja. E um dia, quando Jacó enviou José para verificar os seus irmãos no campo, veja só o que aconteceu. Eles rasgaram o seu manto e jogaram José em um poço vazio.
E os seus irmãos ainda estavam pensando e decidindo o que eles iam fazer com José, que estava lá, jogado no poço, quando eles viram um grupo de comerciantes que estava indo para o Egito. Então, eles tiveram a ideia e decidiram vender José aos comerciantes. Você pode imaginar uma coisa dessa? José foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram aquele manto, aquela túnica linda que Jacó tinha dado a José e levaram para o pai dele. Mas eles colocaram sangue de algum animal naquele manto para que o pai de José pensasse que ele tinha sido morto por algum animal selvagem. Coitado do José, coitado de Jacó que sofreu com isso. E o pobre José foi levado até o Egito e vendido a um homem chamado Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. José não conhecia ninguém no Egito. José não falava a língua daquele país. Não era uma situação muito boa, né? Mas sabe de uma coisa? Deus estava com José. José trabalhou tanto e se saiu tão bem ali, junto a Potifar, que depois de alguns anos, ele conquistou a confiança do próprio Potifar e o Potifar colocou ele como encarregado de toda a sua casa, de todos os seus bens. Ele passou a ser o gerente de tudo que Potifar tinha, inclusive a sua casa, os seus servos, os seus animais e todas as suas posses. Potifar confiava muito em José. Parecia que as coisas finalmente estavam melhorando para José, não é? Ah, só que não. Rapidinho, pareceu tudo desmoronar novamente. Sabe por quê? A esposa de Potifar tentou fazer com que José fizesse algo de muito errado. E José, que era fiel a Deus e fiel ao seu patrão Potifar, se recusou. Mas um dia, ao sair correndo da casa, porque ele não queria fazer o que a esposa de Potifar queria, ele deixou a sua capa cair. E a esposa de Potifar, que estava com tanta raiva naquele momento, decidiu mentir, dizendo que José tinha tentado machucá-la. Potifar acreditou na sua esposa e mandou José para a prisão. Agora, José estava sozinho, escravizado em terra estrangeira e preso na prisão por algo que ele não tinha feito. Mas mesmo assim, mesmo na prisão, Deus estava com José. José então trabalhou duro na prisão. Ele cuidava das tarefas, ajudava os outros prisioneiros, na comida, na limpeza. E o homem que administrava a prisão ficou tão impressionado com o trabalho de José que colocou ele no comando de todos na prisão. José passou ali na prisão a ser uma espécie de gerente de todos os presos ali, do trabalho, enfim. Um dia, 2 novos prisioneiros chegaram direto do palácio. O padeiro real do faraó e o seu copeiro. O copeiro era quem provava as bebidas e as comidas que eram servidas ao faraó. Esses 2 caras apareceram para o café da manhã, parecendo bastante chateados. Ambos tinham tido sonhos muito estranhos, mas ninguém podia dizer a eles o que aqueles sonhos significavam. Vocês lembram? José já tinha alguma experiência com sonhos, com aqueles sonhos estranhos que ele tinha tido lá atrás, né? E tinha contado para os irmãos deles. E ele sabia que Deus podia ajudá-lo a descobrir o significado daqueles sonhos. Então ele pediu para esses 2 prisioneiros que lhes dissessem o que eles tinham sonhado, que ele ia tentar ajudá-los. Os homens contaram os seus sonhos a José. E o José disse para eles o que significava. O copeiro, que era o degustador de bebidas do faraó, contou ter visto uma videira que brotou e deu cachos de uvas. O copeiro disse a José que espremeu as uvas direto no copo do faraó. Aí José disse ao homem que o seu sonho significava que o faraó o libertaria da prisão e lhe devolveria o seu emprego.
Ah, então o copeiro ficou feliz e José pediu um favor ao copeiro. Olha só o que é que José disse ao copeiro depois de revelar a ele o sonho. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Bom, depois que ele interpretou o sonho do copeiro, o padeiro, que tinha ficado animado ao ouvir o que significava o sonho do copeiro, também contou o seu sonho para ele. Disse que ele tinha visto cestos de pão na sua cabeça. E pássaros vinham e comiam o pão. Infelizmente, não foram boas as notícias para o padeiro. José teve que dizer que esse sonho em que os pássaros comiam o pão significava que o faraó o libertaria da prisão. Mas para matá-lo, o padeiro morreria. É uma notícia muito ruim, né? Para que José tivesse que dar para ele. Mas tudo aconteceu exatamente como Deus havia revelado a José. O padeiro foi solto e acabou sendo morto. E o copeiro também foi solto. E aí José ficou animado, porque talvez agora José também fosse solto, porque ele pediu para que o copeiro se lembrasse dele. Mas o copeiro se esqueceu de José. O copeiro não se lembrou do que José havia pedido. E José ainda continuava preso. José ainda continuava sozinho, em terra estrangeira, esquecido na prisão. E é aí que nós vamos terminar a nossa história de hoje. Por enquanto, tá bom? Mas a história de José não acabou. E mesmo quando tudo parecia sem esperança, e José provavelmente se sentia sozinho, abandonado, Deus estava com ele. A mesma coisa é verdade para você e para mim. Também há momentos em que nós nos sentimos sozinhos. Há dias em que é difícil aguentar. Mas mesmo nos dias mais sombrios e difíceis, você pode confiar em Deus. Aguente firme, porque Deus está com você. Essa história teve um pouco de suspense. Mas olha, tem muito mais por vir. E o importante para saber agora é que Deus estava com José. Em todos os altos e baixos da vida de José. Deus estava com José quando seu pai lhe deu um manto especial. Deus também estava com José quando ele teve que passar por coisas tão terríveis mais tarde, como ser vendido por seus irmãos e ser colocado na prisão. E o que é muito legal de se pensar é que centenas de anos depois, Deus usou a família de José para abençoar o mundo inteiro através de Jesus. Olha, todos nós temos que enfrentar coisas difíceis na vida. Haverá dias em que as coisas simplesmente não vão sair do jeito que a gente quer ou que a gente espera. Mas a gente pode aguentar firme, porque nós sabemos que Deus está sempre disponível para nos ajudar. E é só isso que nós precisamos nos lembrar. Aguente firme, porque Deus está com você. Você já teve um momento difícil na sua vida? Eu tive. Foi muito difícil para mim enfrentar um período da minha vida em que a minha mãe esteve muito doente, mas muito doente mesmo no hospital. Mas sabe de uma coisa? Deus estava comigo durante todo esse período difícil. E Deus vai estar sempre com você também. Mesmo quando você não pode ver, Deus ainda está trabalhando. Quando a gente lembra de que nós podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça, isso nos ajuda a aguentar firme e a enfrentar nossos desafios com coragem e determinação. E eu queria te convidar agora para orar comigo.
e pedir a esse Deus que nos dê coragem, nos dê perseverança para lidar com esses períodos tão difíceis da nossa vida. Senhor, muito obrigado pela história de José. Muito obrigado porque através da história de José, nós podemos perceber o quanto o Senhor esteve com ele nos períodos difíceis e nos períodos bons também. O Senhor está conosco o tempo todo e nós te agradecemos por isso. Nós sabemos que podemos confiar no Senhor, não importa o que aconteça. Senhor, nos ajude a perseverar, nos ajude a permanecer firmes na tua palavra, naquilo que aprendemos de ti. E a não esquecer jamais de que nós podemos confiar no Senhor e descansar, porque o Senhor vai estar conosco em todo o tempo, em todo lugar. Senhor Jesus, nós te amamos, te agradecemos e te pedimos isso no teu santo e poderoso nome. Amém. Pessoal, que bom foi estar com vocês aqui outra vez, contando as histórias maravilhosas de Deus. E eu fico por aqui, desejando para vocês uma semana muito abençoada, cheia de amor, cheia de alegria. E lembra, aguenta firme, porque Deus está sempre com você. E não se esqueçam de acessar o nosso Instagram. O link vai estar aqui, porque tem muita coisa legal lá para ver e para fazer. Pede para o papai, para a mamãe, para o seu responsável, tá bom? E até a próxima história. Fiquem com Deus. Um grande beijo.